Hoje estamos aqui com a doutora Lara. Ela é nascida em Lisboa, mudou-se em tenra idade para o Algarve, onde cresceu e resolveu novamente voltar à sua terra natal para se licenciar, onde tirou advocacia, certo? Na Exato. Lusófona. Hoje podemos dizer que ela exerce e faz aquilo que ama. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco na Empower Multiservice. Obrigada eu pelo convite, é um prazer. O prazer é todo meu, principalmente falar com uma mulher de garra, uma empreendedora, uma mãe de família. E como é que é ser mulher neste meio? Assim, a advocacia é uma profissão desafiante, quer para os homens, quer para as mulheres, mas nós ainda estamos, embora já longe daquilo que foi outros tempos, mas ainda estamos numa era em que as mulheres têm que se esforçar um bocadinho mais, provar um bocadinho mais da sua competência, e nesta profissão em particular temos momentos que são desafiantes, e uma mulher na advocacia hoje em dia é muito mais fácil, mas se calhar há 20 anos atrás, quando eu comecei, era muito mais complexo. Uma miúda nova, com 20 e poucos anos, a começar, não é? E a ter capacidade e criar a capacidade de enfrentar todos os obstáculos e as questões muitas vezes muito complexas da profissão. Estereótipos? Sim, também. E porque é um meio que é muito dos homens, não é? Porque uma advogada ou um advogado, por opção, se for de entender trabalhar no meio de tribunal, no meio policial, quer dizer, são ambientes hostis, em que temos que ter ali às vezes alguma postura, temos que ter alguma frieza, e isso vai-se conquistando com as experiências, com os desafios, Claro. porque são sempre muitos, são diários, é uma profissão que tem desafios diários. Não podemos dizer que é uma profissão em que haja rotina, em que o dia de ontem seja igual ao de hoje e o de hoje igual ao da manhã. Às vezes amanhã começa de uma forma e há um volte-face, porque há uma questão, há um cliente, há uma situação que surge e temos que ter essa capacidade, sim. Mas no geral diríamos que existem mais homens no mercado de trabalho? Hoje em dia já há muitas mulheres na advocacia, quer na advocacia, quer na magistratura, o que é de louvar, porque não é que as mulheres não tenham essa capacidade, aliás, não vejo mais capacidade nos homens do que nas mulheres, mas efetivamente houve aqui se calhar uma decisão das mulheres, vamos também vingar nesta área, não é? Porque há profissões, e isto é muito cultural, que são muito de homens e há profissões que são muito de mulheres. E hoje em dia, na advocacia, acredito que em certas comarcas haja já mais mulheres advogadas do que homens. E juízas? E juízas, sim, sim, sim. Quer nos tribunais de comarca, quer nos tribunais da relação, quer nos supremos. Sim, já se vai vendo muito, e a nível também do Ministério Público, procuradoras, sim, sim. Doutora, uma questão bastante pertinente, que é a área, é a nossa vida pessoal, como mãe, como mulher. Quais são as principais dificuldades de criar filhos, conseguir dar a atenção devida e exercer uma profissão que é tão, digamos assim, é tão requisitada, tanto a nível de tempo como de espaço físico. Nunca estamos no mesmo lugar. Sim, sim. Lá está, como eu disse há pouco, é uma profissão que é um desafio. E de facto, ser mulher, advogada, depois mãe, esposa, irmã, filha, amiga, requer, lá está, aqui que nós mulheres consigamos pôr no ativo todas aquelas capacidades pronto, que nascem connosco e que têm que ser desenvolvidas ao longo da vida. E acima de tudo, como eu há pouco já disse, a questão da inteligência emocional, que tem que estar presente em tudo. Não é fácil, é um desafio diário e é uma profissão que de facto nos leva muito tempo, como eu nisso disse. E hoje, se eu voltasse atrás, se calhar tinha feito assim um bocadinho diferente, de uma forma um bocadinho diferente, a questão do acompanhamento do crescimento dos filhos. Tenho consciência que sempre fui uma mãe presente e continuo a ser, mas nós, muitas vezes, quando somos mais novos, estabelecer às vezes prioridades não é fácil e queremos chegar a todo o lado e ser uma mãe presente, porque os nossos filhos precisam muito de nós, mas também ser uma profissional presente e ativa. Com todos os atropelos, sucessos e ajudas que tive, acho que é tudo possível. Gerir e conseguir manter e encontrar um equilíbrio
Mas claro, como em tudo na vida, haverá sempre um momento em que damos um bocadinho mais de nós num determinado contexto, se calhar profissional e menos a nível maternal e como esposas e como amigas, mas depois de uma forma ou de outra conseguimos compensar. Mas sim, mas os nossos filhos, se calhar os meus, algumas vezes foram comigo para o escritório, foram Acompanharam. e que tiveram que acompanhar e tive que os levar ao tribunal. E tive que os levar aqui e ali, mas sim, mas considero que apesar de tudo foi um somatório de sucessos. E também está provado que as mulheres conseguem gerir melhor as emoções do que os homens nesta área. Então, por exemplo, na tomada de decisão, Sim, é uma profissão que nós trabalhamos muito, independentemente da área, com o emocional das pessoas, com os problemas, e esses problemas muitas vezes têm uma natureza prática, mas como tudo, existe sempre uma componente muito emocional. E a inteligência emocional é algo que é fundamental, para não dizer quase condição, para termos sucesso na nossa profissão, independentemente da área que trabalhemos. E sim, as mulheres têm, eu acho que nós mulheres temos este skill, os homens terão outros, naturalmente, é mesmo assim, todos nós nos complementamos, mas sim, mas a inteligência emocional, eu revejo essa capacidade mais nas minhas colegas e na vertente feminina, quer da magistratura, quer da advocacia, do que nos homens, efetivamente. recorda-se de algum caso específico em que tenha que ter, que lidou de uma forma mais pensada e conseguiu gerir melhor as suas emoções, mas de forma propositada? Ou em tribunal, ou... Assim, assim, nós, o conseguir gerir as emoções e o deixar os sentimentos de lado, porque nós ali temos que ser muito racionais e temos que ser muito profissionais. É óbvio que é difícil muitas vezes dissociar os sentimentos e as emoções do trabalho, mas temos que o conseguir. Isso é uma coisa que se vai adquirindo com a experiência. Assim como na medicina, na advocacia Exatamente, também se exatamente. Os ganha médicos, certo. se eles chorassem por tudo aquilo que viam, acho que choravam 24 horas por dia. É óbvio que há processos que nos tocam muito mais do que outros, porque nós somos humanos e há pessoas que nos tocam muito mais do que outras. Mas nós que temos que criar depois ali uma imunidade, chamemos-lhe assim, em relação para conseguirmos trabalhar em condições. E sim, houve um processo, eu faço, trabalho em algumas áreas, mas faço crime, já fiz mais do que faço hoje em dia, porque depois nós às vezes vamos nos distanciando e vamos estabelecendo prioridades, porque E é isso é uma possível, área. recusar um processo. É assim, o crime, pronto, explicando, entrando aqui um bocadinho nesta parte e de encontrar essa pergunta, é assim: em Portugal as pessoas podem contratar um advogado e vão diretamente ao escritório e contactam-nos e passam-nos uma procuração, seja de natureza for, conforme o assunto, ou a nível de, se precisarem de uma representação a nível de tribunal, recorrem ao chamado apoio judiciário e aí pedem a ordem dos advogados ou à Segurança Social que nomeie um advogado. E dentro de, pronto, desde dos parâmetros, dos limites que vocês têm, vocês podem também escolher aquilo que querem, processos que querem participar ou não? Sim, é assim, um cliente, existem aqui dois caminhos, duas vertentes. O cliente procura-nos e dá-nos um mandato forense, uma procuração forense para o representarmos, seja em que assunto for, pode ser tribunal, pode ser uma questão administrativa, pode ser uma questão familiar, pode ser um processo de compra e venda de um imóvel, ou, quando não tem recursos e necessita estar representado em tribunal, recorre ao chamado apoio judiciário. Pede à ordem dos advogados que lhe seja nomeado um advogado ou vai à Segurança No Social. prazo de 15 dias, mais ou menos. Sim, os processos hoje em dia são relativamente rápidos. O que é que acontece? Nós, quando somos nomeados para um processo, muitas vezes, quando recebemos a nomeação, não temos a noção, percebemos se aquilo está no âmbito do inquérito, que será um processo de crime, ou se está no âmbito, conforme as áreas que trabalhamos, naturalmente, da família, será um processo de família, ou civil, o que for, mas quando nos deparamos e contactamos com o processo e com o cliente, se por alguma razão nós não nos sentimos confortáveis com a causa, com a pessoa, ou porque temos um conhecimento já dos factos por outra via da nossa profissão, porque acabamos por interagir com muitos assuntos, nós podemos sempre pedir escusa. Nenhum advogado é obrigado, não é, no âmbito da nomeação que teve, a ficar com um processo se isso consubstanciar alguma incompatibilidade ou algum conflito de interesses, E que já pode ser negou algum? pessoal. Já, vários, porque há temas que eu costumo dizer não tenho dificuldade em lidar com o crime e com processos dessa natureza,
Mas para mim há um tema que é muito sensível, que é a questão do abuso sexual de menores, é um tema que para mim é muito sensível. Pedofilia. Exatamente, com o qual eu tenho a consciência de que se tiver que lidar e que trabalhar num processo desses, não vou conseguir ter aquela isenção emocional e ser focada o suficiente para conseguir garantir uma defesa digna ao arguido. Por isso, quando tenho processos dessa natureza, peço escusa, sim. E é fundamentada e é deferida, naturalmente. Qual é a área que mais trabalha e que mais gosta de exercer? E assim, o tribunal, eu costumo dizer, um advogado brilha em tribunal. E isto é uma frase que eu uso muitas vezes para quem me acompanha e quem trabalha comigo, porque efetivamente é verdade. E no crime, nomeadamente no crime, porque nós temos ali conseguimos ter ali uma dinâmica de atuação e de facto há ali uma interação muito grande com o próprio tribunal, com o coletivo, ou com o juiz, com os arguidos, com as testemunhas. E é uma área que eu gosto muito. Mas pronto, mas isto, como eu disse há pouco, vamos selecionando e vamos estabelecendo prioridades. Mas na área do crime é uma área que eu ainda trabalho e gosto muito da área do direito da família. É uma área que é desafiante todos os dias. São temas pronto, muito delicados, são questões muito pessoais, estão em causa os direitos das pessoas, pronto, a parte muito própria que é a família, que é um projeto de vida, que é um casamento, que é um projeto de vida que são os filhos, enfim, e todas as questões relacionadas com os processos tutelares educativos, ou seja, são áreas que eu trabalho muito. E depois, naturalmente, porque também trabalho muito na área do imobiliário, que é uma área que eu gosto muito, Aqui no Algarve. e que há no muita Algarve procura. é um ponto forte. Porquê? Porque o Algarve, pelas características que tem, climatéricas, geográficas, etc., é muito procurado para investimentos de clientes estrangeiros, que é um público que eu trabalho há praticamente desde que comecei a advocacia, há mais ou menos 20 anos, e clientes que ainda mantenho até hoje. E é uma área que eu gosto muito, a representação de clientes estrangeiros, a compra e venda, o mercado imobiliário. E depois, pronto, naturalmente, eu não digo que me especializei porque não o fiz no sentido de uma pós-graduação ou de um mestrado, mas de facto é uma área que eu trabalho há muito tempo e que posso dizer que estou muito familiarizada com a área, com tudo o que é a dinâmica da compra e venda, da realização de escrituras, de representação de clientes, e depois isso acaba por me abrir muitas portas e ser uma área que muitas vezes, ou às vezes acaba por as coisas não correrem da melhor maneira e temos que ir para o tribunal, acabo também por atuar em tribunal nessas áreas. Mas sim, mas é um ponto muito forte da minha área de trabalho e do meu escritório, é a mediação familiar e a compra e venda de imóveis e a representação de clientes estrangeiros. Doutora Lara, gostaria de deixar aqui alguma mensagem para as nossas ouvintes que estão a iniciar a sua carreira? Sim, eu costumo dizer, é um privilégio trabalhar naquilo que gostamos e eu sou uma privilegiada, com todas as contrariedades da profissão, todas têm, mas sim, continuo a achar que a advocacia é das profissões mais bonitas. Quem tira direito consegue ter uma noção de facto da abrangência, porque o direito e as relações comerciais e pessoais estão presentes em tudo. No nosso dia a dia, até num cotidiano de uma ida ao supermercado, não é? De um contrato de água, luz que fazemos. Mas para quem vai começar, temos um mercado que também não posso deixar de dizer que já está muito saturado. É um mercado que há muitos profissionais e naturalmente nem todos conseguem vingar, é assim, é o país que temos e é a estrutura que temos, mas quem o decidir fazer deve ter a consciência de que é uma área e é uma profissão na qual temos que nos dedicar muito, temos que trabalhar muito e temos que estar preparados para os desafios. Temos momentos que são muito complexos, temos momentos em que pomos em causa tudo, Da pressão a psicológica. pressão psicológica e a pressão que os clientes fazem, que é natural que o façam, porque as pessoas depositam em nós, muitas vezes não é a vida delas enquanto. Como depositam muitas vezes na mão de um médico, mas é assim, mas há problemas que eu costumo dizer que se calhar têm tanto peso como a vida humana, não é? Pronto, é uma comparação, é uma analogia, que a vida humana, de facto, a nível constitucional e a nível do direito, é o bem Mais valioso. mais valioso, precisamente, mas muitas vezes um problema chega a ter tanto peso quase como uma vida humana e depositarem-nos em nós a resolução desse problema é um desafio,
mas também vê-lo resolvido, de facto, é um momento de gratidão muito grande. Quando o cliente, de facto, reconhece o nosso trabalho e reconhece todo o percurso que foi feito, muitas vezes árduo, mas que chegamos lá. E essa capacidade tem que existir, mas tem que existir quando começamos e quando tiramos direito e quando fazemos um estágio e quando começamos a trabalhar, e tem que existir quando trabalhamos ao fim de 20 anos como eu. E vai ter que existir até ao fim da carreira. Mas eu acredito que, havendo dedicação, havendo brio, havendo honestidade, clareza e honrar aquilo que num juramento nós um dia fizemos, temos os requisitos necessários para um dia vingar na profissão. Acredito que sim. O seu escritório está localizado em Portimão? Na Praia da Rocha, sim, estou lá há 10 anos. É assim, é um sítio tranquilo, apesar de ser a Praia da Rocha, acaba por ser tranquilo de inverno e de verão, porque conseguimos ter Tem estacionamento? ter estacionamento privado. E assim, eu tenho site na internet, e pronto, e é isso. Nós vamos deixar aqui no link, se alguém precisar dos serviços da doutora. Sim, exatamente. E os meus contactos, e pronto, e terei todo o gosto. Vamos deixar, sim. E é um princípio de vida e é a minha missão, é realmente... Trabalham mais pessoas consigo, neste caso? Sim, eu tenho a minha equipa, tenho a parte administrativa e depois eu trabalho em prática isolada, mas tenho 2 advogadas a trabalharem comigo no meu escritório. E depois tenho parcerias com colegas, com as quais, pronto, trabalho já há muitos anos nas diversas áreas. E parcerias também com imobiliárias? Sim, eu tenho várias avanças com imobiliárias, e é o meu grande foco de momento. Sim, exatamente. Okay. E é uma das áreas, se calhar, que ocupa 60% daquilo que é a estrutura do meu escritório. E quando digo imobiliário, é tudo aquilo que é inerente ao imobiliário, que é também um mundo, não é? Imagino que sim. Muito obrigada, doutora, por ter estado aqui connosco. Obrigada eu pelo convite, foi um gosto e muito sucesso. Obrigada. Estivemos aqui na Empower com a doutora Lara Estevães. É advogada em Portimão. Não se esqueçam de a procurar. Caso tenham alguma dúvida, claro que as consultorias são pagas. Exato. Mas estamos à vossa espera. Estamos ao dispor, exatamente. É isso mesmo. Muito obrigada e até breve. Obrigada.